Olá, segundo e terceiro ano. Essa aula agora, no segundo momento, vou juntar as duas turmas porque vamos falar sobre uma data comemorativa. Alguém sabe qual a data comemorativa de hoje? Ó, uma dica. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. E aí? Exatamente. Hoje, 25 de agosto, é dia do soldado. E eu vim trazer umas curiosidades aqui para vocês. Vocês sabem por que hoje é dia do soldado? Por que existe essa data 25 de agosto? Quem é o homenageado? Pois é. Então eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade do dia 25 de agosto. O porquê dia 25 de agosto é dia do soldado. Comemora-se o dia do soldado. A escolha dessa data foi em homenagem ao Duque de Caxias. Já ouviu falar? Pois é, o nome dele, na verdade, é Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias. Ele é patrono do Exército Brasileiro. E aí, eu trouxe uma curiosidade. Ele nasceu em 803, na vila de Porto Estrela, na cidade do Rio de Janeiro. Duque de Caxias teve sua carreira militar iniciada ainda bem pequeno, aos 5 anos de idade, como cadete de primeira classe. E sabe por que ele ficou conhecido? Porque ele era pacificador. Ele apaziguava as coisas. Olha só. Aos 34 anos, foi responsável por apaziguar, quando é calma, né? A região maranhense, onde aconteceu a revolta da Balaiada. Além dessa, foi vitorioso em várias rebeliões em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, como na revolta dos farrapos. Olha só como ele é conhecido, Duque de Caxias. Então, gente, a data de hoje é em homenagem a ele. E como hoje é dia do soldado, eu vou trazer uma contação de história. Alguém já ouviu falar sobre soldadinho de chumbo? Alguém? Eu gosto dessa história. Trata-se de um soldadinho. Isso. Mas eu vou contar essa história nos mínimos detalhes. E por que eu escolhi? Porque ele é uma contação de história. Além de ser dia do soldado, a gente falou aqui sobre o Duque de Caxias, né? Ele era apaziguador, ele gostava de deixar as coisas em harmonia, venceu várias batalhas. Então, isso quer dizer que não foi fácil, não é fácil para o soldado, não é isso? Assim também não foi fácil para o soldadinho de chumbo. Por isso que eu escolhi essa história. E vocês conhecem o soldadinho de chumbo? Pois é, essa é uma história dos Anderson. Ele é um autor que fez essa história. Sendo que o final é bem diferente do que a gente conhece. Não tem um final tão feliz. Mas eu acho bonitinha essa história. E vou trazer para vocês. Guarda aí um momentinho. Então, senta que vai. Lá vem a história. Ou vai a história, ou vamos conhecer a história, ou vamos relembrar a história, ou é a primeira vez que vamos ouvir essa história. Mas senta que lá vem a história. Era uma vez numa loja de brinquedo. Havia tantos brinquedos e dentre eles havia uma caixa com 25 soldadinhos de chumbos. Esses soldados eram elegantes, bonitos, tinham chapéu peludo, camisa vermelha, calça azul, eram todos lindos. E todos tinham seu fuzil. Eram fortes, prontos para a guerra. E estavam esperando o seu dono. E esse dia chegou. Porém, quando os soldadinhos foram feitos, 25 soldadinhos, o último soldadinho ficou faltando uma perninha. O soldadinho de chumbo faltou o chumbo para completar a perninha dele. Então, ele foi o único e o último da fileira que não tinha a perninha, porque faltou chumbo. Mas não tinha problema. Ele era forte e corajoso e estava ali do lado dos seus irmãos para lutar na guerra. E quando chegou o dia, o seu dono, um menininho lindo, estava completando o aniversário. Estava completando o ano. E ele foi todo ansioso buscar na fábrica e na loja de brinquedo o seu presente.
Quando o pai abriu, que deu o presente, que o garotinho foi lá, desamassou todos os papéis de presente que viu. Ah! Adorei esse presente. 25 soldadinhos de chumbo. É o presente mais lindo que eu pude ganhar. E ele levou o soldadinho para seu quarto. Quando chegou lá, ele começou a formar as fileiras dos soldadinhos para combater os inimigos. E ele percebeu que o soldadinho faltava uma perninha. Mas ele deixou lá o soldadinho de guarda para proteger a cidade dos brinquedos. E aí o soldadinho começou a observar em sua volta todos os brinquedos que ali estavam guardados. E bem do lado dele havia um castelo. Um lago feito de vidro. Mas tinha uma visão tão bonita que ele se apaixonou por essa visão. Algo tão lindo, feito de papel, que ali estava do lado do castelo. Alguém sabe que figura ele viu? Ele viu um brinquedo igual a ele. Ele viu uma bela bailarina. E ele achava que a bailarina era igual a ele, que faltava um pezinho, uma perninha. Mas não, a bailarina tinha as perninhas, sendo que ela estava ali toda linda, toda fazendo pose. Ela era uma bailarina muito linda. Ela tinha uma coroa de brilhantes, uma saia bem felpuda, toda esvoaçante. O cabelo bem preso num coque. Que o soldadinho, ele não parava de olhar a bailarina. Ele olhava o tempo todo porque era a visão que ele tinha visto de mais lindo e tinha se apaixonado. E ele ficou pensando, essa bailarina nunca que ela vai casar comigo. Eu só tenho uma perninha. Mas ele era corajoso, ele era um soldado. Sendo que ele sabia que eles nunca iam ficar próximo um do outro. Todos tinham seu cantinho guardado na cidade dos brinquedos. E um dia, o dono do soldadinho de chumbo botou ele para fazer a guarda da entrada da cidade dos brinquedos. E ele estava lá, encostado na janela, mas estava firme, mesmo com uma perna só. De repente, apareceu um brinquedo muito mal-humorado e disse que ele não olhasse para a bailarina, que ele não tinha chances com ela, que ele só tinha uma perna só. E ele ficou muito triste. De repente, vocês não sabem o que aconteceu. Depois que esse mal-humorado disse isso, disse tanta coisa para o soldadinho de chumbo, que ele não olhasse para a bailarina, que ele não tinha chance, que ele só tinha uma perna, e ele estava lá de guarda. De repente, ele caiu. E ele não sabia se tinha sido vento ou se tinha sido aquele brinquedo mal-humorado. Ele caiu do 3º andar, lá na calçada. Mas ele não gritou não, porque ele era um soldado corajoso, estava firme. Mas tinha ficado triste porque tinha saído da casa, tinha caído lá da janela. E agora como é que ele ia voltar? De repente, quando ele pensou que ninguém ia ver, 2 garotinhos que iam passando pela calçada, viram o soldadinho de chumbo. E sabe o que eles pensaram? Em fazer um barco e colocar o soldadinho dentro para que ele pudesse seguir viagem. Mas aí começou a chover. E descia, e subia, passava pelas ruas, passava pelas casas, passava pelos bueiros, até que o barquinho do soldadinho de chumbo caiu dentro de um bueiro. E sabe que ele encontrou? Uma ratazana. E cobrou pedágio, cobrou para que o soldadinho de chumbo passasse pelo bueiro com seu barco. Mas o barco era de papel, começou a se desmanchar. E pobrezinho do soldadinho de chumbo caiu no mar, sem o seu barquinho. E ele triste, triste, já sabia que não ia, agora que ele não ia voltar mais para casa, ele já não reconhecia mais lugar nenhum. Até que um peixe foi lá e, pum, abocanhou o soldadinho de chumbo. Sendo que o soldadinho de chumbo tinha perdido todas as esperanças. Mas um pescador
pegou o peixe, estava lá pescando, e um dos peixes que foram pescados estava com um soldadinho de chumbo dentro da sua barriga. E aí, adivinha, o soldadinho de chumbo lá dentro do peixe, dentro da barriga dele, já sem esperança, triste, quando ele pensou que não, abriram a barriga do peixe. Quando ele olhou, ele começou a reconhecer a casa. Pois é, gente, a mãe do dono do soldadinho de chumbo comprou o peixe que o pescador pescou. Olha só como é a vida. E ele logo reconheceu a mãe do menininho que comprou o soldadinho de chumbo. Ele tinha voltado finalmente para casa. E ele ficou cheio de esperança, ficou feliz demais. E aí, a mãe devolveu o soldadinho de chumbo para o filho. Sendo que o menino estava tão chateado, que ele pensou que o soldadinho de chumbo tinha ido embora, tinha abandonado a guarda, tinha fugido. E ele, com raiva, pegou o soldadinho de chumbo e jogou na lareira. E aí, o soldadinho de chumbo começou a ver que estava esquentando. E quando pensou que não, ele viu um vulto passando, caindo junto a ele dentro da lareira. E quando ele olhou, era a bailarina. E ele olhou para a bailarina, que visão mais linda. Ela tinha caído dentro da lareira junto com ele. E aí, eles ficaram juntinhos, dentro da lareira. E aí, quando foi no outro dia, que a empregada do menininho foi limpar a lareira, encontrou, você sabe o que foi que encontrou? Encontraram um coração de chumbo. Era o coração do soldadinho de chumbo. E ele tinha coração. E ele amava aquela bailarina. Então, ele tinha um coração lindo de chumbo. E aqui, o coração tem duas partes, ó. Tanto o do soldadinho de chumbo, como o da bailarina se fundiram. E tornou um coração só. Então, aqui é o final da história. Uns acham triste. Outros, por outro lado, finalmente o soldadinho voltou para casa. Encontrou sua bailarina e ficaram juntos no final. Então, assim, é uma interpretação que acontece quando tem uma guerra, quando os soldados vão para a linha de frente, que às vezes deixam suas famílias, né? E voltam para casa, às vezes não. Então, gente, eu escolhi essa história que ela nem sempre tem um final feliz, mas que a gente pode aprender muito com ela, tá bom? Em homenagem aos soldados, né? Assim como o Duque de Caxias, que participou de várias guerras. Assim, o soldadinho de chumbo também foi firme e forte e ficou com a sua bailarina no final. Espero que tenham gostado, gente, da contação de história. Beijo! Ah, na quinta-feira vai ter artes sobre o Dia do Soldado. Preparem-se, hein?